Fala aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar a respeito do objeto 44, água de caju. IOTS-5. Esse IOTS provavelmente é uma classificação do objeto. Algumas entidades, wikis mais recentes de entidades, têm IETS, que é uma classificação de entidade que classifica principalmente a periculosidade e a inteligência dela. Aqui, as classificações são raridade, utilidade e localização. Nesse caso, raridade é raro, a utilidade é altamente letal e a localização é a maioria dos níveis. De primeira parece meio controverso ser raro e a localização ser na maioria dos níveis, mas o que eu entendi é que você pode encontrar água de caju na maioria dos níveis, porém a chance de você encontrar é baixa. Água de caju é um líquido altamente perigoso, mais comumente encontrado em níveis com menor população de entidades. São encontradas em garrafas semelhantes às de vinho transparentes, geralmente encontradas individualmente em uma ampla variedade de níveis, raramente aparecendo em conjuntos. Em termos de aparência física, a água de caju compartilha aparência e sabor quase idênticos à da água de amêndoa, com uma única diferença perceptível sendo o forte aroma de castanha de caju, que dá o nome ao líquido. Pesquisas posteriores mostram que o líquido tem um pH de 9, além de uma tonalidade vermelha carmesim, quando iluminado por luz ultravioleta. Se a água de caju entrar em contato com a pele, ocorrerá dormência seguida de dor intensa. Essa dor é constante e não é afetada pela duração ou intensidade da exposição. A ingestão do líquido em quantidades inferiores a 140 ml por um ser humano causará o efeito oposto ao da água de amêndoa, onde seu corpo começará a perder calorias de forma anormal. Testemunhas oculares relataram sintomas semelhantes aos estágios iniciais da inanição, como encolhimento muscular, queda da temperatura corporal, bem como redução da concentração e aumento da irritabilidade devido a essa dose. Em doses mais altas, a pessoa geralmente morre rapidamente sem apresentar quaisquer sintomas prévios, às vezes convulsionando até a morte. No entanto, quando ingerida por uma entidade, a água de caju age mais como um estimulante, conferindo maior capacidade de resolução de problemas e proatividade. Testes demonstram que o líquido aumenta a atividade cerebral, fazendo com que enviem mais impulsos elétricos. Aqui fica bem claro que a água de caju é um oposto da água de amêndoas. A água de amêndoas te confere calorias, te dá gordura, te dá nutrientes, e a água de caju, se ingerida, faz exatamente o contrário. Você perde completamente essas calorias. Fora que a água de amêndoas para algumas entidades é prejudicial, você pode usar ela como arma também. A água de caju não, a água de caju em entidades é um estimulante. Inclusive, a gente tem vídeo sobre água de amêndoas no canal. Confere lá depois. E também faz sentido agora, lá no vídeo do repelente de Smilers, que eles leram a runa e interpretaram que ódio líquido e amor líquido era água de caju e água de amêndoas, respectivamente. Esse efeito estimulante sobre entidades pode durar longos períodos, geralmente de dias a semanas. Portanto, não se deve esperar que os efeitos durem mais que isso ao interagir com entidades que consumiram o líquido. O forte aroma da água de caju atrai entidades de forma muito eficaz. Isso resultou no consumo da maioria das garrafas de água de caju por entidades, particularmente em níveis infestados por elas. Isso também significa que os portadores do líquido são altamente vulneráveis a ataques de entidades. Devido a isso, toda a água de caju deve ser armazenada em recipientes herméticos para segurança. Teoriza-se que em tempos antigos a água de caju era tão comum quanto a água de amêndoa, já que níveis com menor contagem de entidades têm visivelmente mais água de caju. Mas como era ativamente procurada por entidades para consumo, um desequilíbrio entre as duas foi causado em níveis com mais entidades. Uma propriedade única da água de caju é que ao entrar em contato com a água de amêndoas, ela se transforma em água pura. A reação começa com ambos os líquidos borbulhando, idêntico à de uma reação ácido-base. Bolhas e vapor também são emanados da mistura, apesar de não haver mudanças de temperatura. As reações relativamente rápidas, juntamente com a produção de subprodutos, levaram a maioria das pessoas a usar essa mistura como método primário para neutralizar o líquido. Curiosamente, a primeira mistura registrada dos dois líquidos, segundo testemunhas oculares, gerou uma explosão poderosa, apesar da falta de evidências físicas ou em vídeo de sua ocorrência. Em seguida, todos os vestígios de repelente de Smilers desapareceram. Todas as tentativas de replicar a explosão fracassaram. Se você não sabe do que ele está falando aqui, eu recomendo fortemente que você veja o vídeo do repelente de Smilers. Lá explica tudo. E olha que interessante, fala que a reação entre água de caju e água de amêndoas é igual a uma reação de ácido-base. Lá no começo da wiki falou que a água de caju tem um pH de 9. E isso significa que a água de caju é uma base, é uma substância alcalina. Então a água de amêndoas tem que ser um ácido, tem que ser uma substância com pH inferior a 7. E essa reação parece ser uma reação de neutralização, onde uma base reage com ácido e forma um sal e água.
Na Wiki diz que nessa reação entre água de caju e água de amêndoas, água pura é formada juntamente com outros subprodutos. Muito provavelmente, esse subproduto é um sal. Nos backrooms existe um objeto chamado Fire Salt, sal de fogo. Atualmente, eu ainda não fiz ele no canal, mas ele está sendo reescrito. E eu esperava que na reação entre água de amêndoas e água de caju, além de água pura, formasse Fire Salt. Seria bem legal, mas pelo menos por enquanto não é isso. Ele está sendo reescrito, quem sabe eles colocam isso, seria bem legal. Mas o método de obtenção do Fire Salt é bem diferente disso. Então, cara, se você encontrar água de caju, o ideal é você pegar água de amêndoas e misturar, justamente para neutralizar e a água de caju não atrair entidade ou ser prejudicial até a você mesmo. No trecho que fala que, curiosamente, a primeira mistura registrada dos dois líquidos gerou uma explosão, é um link, e eu acho que nem preciso dizer para onde que leva. História e usos. Caça. O apelo da água de caju para entidades a torna um método eficaz, embora arriscado, de atraí-las, prendê-las ou confundi-las. Vários textos dos Deloche indicam que a água de caju era usada em eras passadas para caçar e atrair entidades para seu sustento. Um desenho de uma vara projetada para atrair Scythes, não sei a pronúncia, com líquido foi encontrado em uma antiga base deles, juntamente com um projeto de pulverizadores usado para caçar Phobic Centipedes. A água de caju era pulverizada em várias áreas, confundindo a entidade e a deixando vulnerável a facadas. Um pequeno manual sobre caçar Frostbowers usando o líquido para atrair o rebanho também foi encontrado. No trecho para caçar entidades para o seu sustento, é um link e leva para uma wiki que provavelmente é dos Deloche, já que na wiki da água de caju cita eles. E essa wiki é realmente canibalismo se eles não são humanos? Que é um cara que provavelmente há muito tempo atrás, onde níveis que tem abundância de comida ainda não foram encontrados, não foram catalogados, ele está em escassez de comida, então ele dá dicas e conta como ele consegue se alimentar nos backrooms. E ele se alimenta principalmente de entidades. Algumas são como animais, outras são plantas, mas ele também cita facelings, que são seres humanoides sem rostos, que são basicamente os humanos dos backrooms. E aí entra esse questionamento: é realmente canibalismo se eles não são humanos? A wiki traz várias citações, é uma wiki um tanto quanto extensa, mas traz uma história bem legal. A caça de entidades acabou diminuindo à medida que mais níveis foram mapeados e fontes mais seguras de alimento foram descobertas. O aumento do conhecimento de técnicas agrícolas também contribuiu significativamente para o declínio da caça. O perigo de carregar o líquido também se tornou evidente, já que a taxa de mortalidade de caçadores era bem alta. A caça com o líquido só aumentou depois do ano de 1970, com o estabelecimento de grandes bases pelos líderes em vários níveis importantes. Houve um aumento na necessidade de alimentos e recursos a curto prazo. A eficiência da água de caju como isca fez com que ela fosse usada para caça com muito mais frequência do que antes, tanto por grandes potências quanto por pequenas potências. No entanto, isso levou a várias entidades como hens e swindlebirds à quase extinção. Um aumento significativo nas mortes por entidades também foi registrado pelo Instituto Callag. Esses líderes que são citados é um link, mas leva para uma página que ainda não existe. Porém, nas notas de rodapé, diz que os líderes foi um grupo fundado na década de 1970, que desempenhou o papel de MEG durante aquele período. Eu nunca tinha ouvido falar e, pelo visto, era um grupo importante. Um dos maiores partidos da época que usavam a água de caju era a equipe Artemis do Círculo Ariane. Essa equipe usa o líquido para ajudar a reunir recursos para o grupo. Além de caçar entidades para obter carne, a equipe também caça entidades classificadas como itens, como Junk Hunks, atraindo-os para armadilhas para que depois possam vasculhar seus corpos em busca de restos. Com o tempo, o aumento da atividade nos backrooms resultou na descoberta de mais níveis e no aprimoramento das tecnologias. Alimentos puderam ser produzidos em larga escala e, assim como no passado, o uso da água de caju diminuiu. Sobre entidades classificadas como itens, como os Junk Hunks, pelo que eu entendi, são entidades que são objetos. Junk Hunks são carros. Combate. Devido aos efeitos nocivos da água de caju para os humanos, ela tem sido comumente usada como arma em vários conflitos interhumanos. Registros recuperados dos líderes de Unstable contêm diversas propostas e planos para o uso da água de caju em ataques, defesas e assassinatos. No entanto, a maioria desses planos foi cancelada, presumivelmente devido ao alto risco envolvido, com entidades atraídas pelo líquido potencialmente arruinando esses planos. Unstable foi uma nação criada há muito tempo atrás no nível 22.
Outra comunidade importante que elaborou planos para usar água de caju para combate no mesmo período foi o Conselho Administrativo da cidade de Islam. É sabido que latas de água de caju são armazenadas em locais secretos por todo o nível, para caso a cidade seja atacada por grupos estrangeiros. No entanto, embora se tenha considerado seu uso na guerra entre os líderes Instable, nenhuma delas foi usada desde sua colocação em 1961. Outro uso infame da água de caju foi durante uma batalha na instalação de extração de recursos 3 do BNTG, onde os invasores da base dispararam contra o pessoal do MEG usando pistolas de água cheias de água de caju. A ação não só atordoou e feriu gravemente vários agentes do MEG, como também atraiu vários pequenos Wranglers, que causaram ainda mais destruição às instalações. Na maioria das guerras, a água de caju era usada como instrumento de tortura, pois o objeto tem mais probabilidade de ferir do que matar. Os seguidores de Jerry eram outro grupo que utilizava água de caju para fins de combate. Em seus ataques, o líquido era usado para incapacitar, distrair e causar pânico para a destruição das suas estruturas pudesse ocorrer sem interrupção. O que eu entendo disso é vandalismo. Inclusive, a gente também tem vídeo dos seguidores de Jerry e do Jerry aqui no canal. Em 2019, uma conferência geral foi realizada no nível 11, envolvendo quase todos os principais grupos de interesse, bem como dezenas de comunidades menores. Essa conferência serviu para regular e determinar como os conflitos futuros seriam travados. Embora a maioria das partes tenha participado dessa conferência, exceções notáveis como a UEC e a Reverência não participaram. Posteriormente, esses grupos continuaram a usar a água de caju sem cumprir as regras estabelecidas pela conferência. Além de impor que nenhum civil fosse ferido, vários objetos incluindo o Dumb Gum e a água de caju foram estritamente proibidos de serem usados em conflitos. Uma coisa muito legal que eu achei nessa wiki é porque ela explora o conceito da água de caju, a utilidade dela em vários aspectos, né? Já foi falado sobre caça, sobre a história, sobre os usos, sobre o combate. A wiki, eu achei ela bem escrita, ela tem bastante imagens, é uma wiki bem legal. E faz citações muito fortes também, faz citações, ligações com outras wikis, coisas bem interessantes. Eutanásia. Em altas doses, a pessoa sofrerá uma morte rápida e indolor ao consumir água de caju. Curiosamente, se a pessoa morrer dessa forma, todos os patógenos em seu corpo também serão exterminados. Isso inclui patógenos nativos dos backrooms, como a doença e crawlers. Na época da descoberta desse efeito, em 2022, o MEG havia proibido completamente o uso da água de caju, graças aos esforços do Supervisor B e da subsecretária Somalia Hanks. No entanto, os recentes surtos do fungo crawler levaram vários membros do MEG, liderados pelo Supervisor C, a uma petição para permitir o uso da água de caju para eutanásia em vítimas do fungo. Diversos debates foram travados sobre o tema, mas por fim o uso do líquido foi autorizado para as pesquisas do fungo. Ao contrário do MEG, a UEC é conhecida por usar ativamente a água de caju para eutanásia. Durante surtos de crawler, a UEC usa o líquido nos infectados para interromper a progressão e conter a disseminação. Um dos exemplos mais infames desse ato foi durante um vazamento de água que trouxe água contaminada com fungo crawler para um dos postos avançados menores da UEC no nível 3, chamado Black House. Ao saber da notícia, a UEC enviou uma divisão que reuniu todos os infectados e os alimentou à força com água de caju para evitar que um surto do fungo se espalhasse no nível 3. Isso eliminou quase que um terço dos membros da base e mais tarde resultou num colapso total da comunidade devido à inundação de entidades. Além dos patógenos, outra entidade infecciosa afetada pela morte do seu hospedeiro por água de caju é o Kirai. Se alguém beber água de caju antes do estágio 3 da infecção por lodo abissal, morrerá sem ser controlado por Kirai. Esse efeito, assim como o fungo crawler, gerou um debate sobre se o líquido deveria ou não ser usado para eutanásia a fim de impedir que Kirai ganhe um novo hospedeiro. Eventualmente, concordou-se que o líquido seria usado como uma opção de contingência para os pesquisadores da Entidade 73 que entrassem em contato com o lodo abissal. A água de caju também se mostrou útil na neutralização do lodo, já que o líquido é capaz de diluí-lo de forma confiável e torná-la inofensiva. Embora o MEG não tenha usado a água de caju para esse propósito, o mesmo não se pode dizer de outros partidos como a UEC, que usou o líquido generosamente em todas as ocorrências de lodo abissal. Bom, aqui a gente consegue ver que a UEC é drástica e não tem muito conversa com ela não. Pelo que eu sei desse grupo, eles fazem coisas um tanto quanto imorais em prol do desenvolvimento e tecnologia, esse tipo de coisa, pelo que eu sei do grupo. A Entidade 73 é o Kirai, tá? É o lodo abissal. A gente fala disso em um próximo vídeo. Negociação. Após a conferência geral que proibiu todo o uso do líquido em combate, a demanda por água de caju apresentou um declínio perceptível entre as facções. No entanto, devido aos seus efeitos únicos, ainda existe um mercado para o objeto.
Ao contrário da maioria das facções, o BNTG é muito mais flexível em termos de uso da água de caju, apoiando o mercado e negociando-a em vários pontos de venda, como o mercado de escritórios e o espaço de escritórios EL3A. É possível negociar ou comprar o líquido usando dólares do BNTG ou outros itens como água de amêndoa. No entanto, essas bases não aceitarão o líquido se ele não tiver selado em um recipiente hermético. O uso liberal da água de caju pelo BNTG tem sido um ponto sensível em seu relacionamento com o MEG, com ele se opondo a muitas das ações do BNTG. Diversos pedidos e reuniões diplomáticas foram realizadas com o objetivo de impedir o BNTG de usar o líquido, sem sucesso. Outro grande negociante da água de caju é o Repositório Eterno, com suas estações e postos avançados abertos à negociação do líquido. Ao contrário do BNTG, que aceita dinheiro do próprio BNTG e escambo, o repositório aceita apenas informações como moeda. A quantidade do líquido negociado dependerá do valor da informação, conforme determinado pelos agentes do repositório. Apesar da água de caju estar disponível publicamente por meio de comércio, ela ainda é proibida na maioria das bases, por medo de que o líquido possa atrair entidades. O MEG, por exemplo, proíbe completamente agentes sem autorização. Quem violar essa regra estará sujeito a punições que variam de prisão por um período de 3 meses até exílio do MEG. Conclusão. A água de caju é um dos objetos mais controversos em termos de uso nos backrooms. Embora o líquido possa ser útil em alguns momentos, como para caçar entidades em busca de recursos e sustento, também pode ser usado para propósitos nefastos, como em combate, onde se provou uma arma altamente antiética. Outros usos, como a eutanásia, ainda são objetos de debate. Enquanto alguns veem a água de caju como um recurso ou ferramenta útil, outros a veem como uma arma terrorista e um risco perigoso. Algumas comunidades negociarão com prazer pelo líquido, enquanto outras apreenderão aqueles que o possuem. Portanto, é aconselhável ter cautela ao usar ou transportar água de caju. Informe-se tanto sobre as circunstâncias políticas, quanto sobre os riscos naturais de possuí-la. E essa é a wiki da água de caju. Cara, wiki grande, hein? É uma wiki consideravelmente extensa. Porém, é uma wiki muito bem escrita, eu realmente gostei dela. Ela faz bastante citações, inclusive citações de wikis que eu já fiz aqui no canal, e isso é muito interessante, por isso que eu decidi trazer. E eu também já citei a água de caju, eu acho que mais de uma vez, inclusive, no canal, e resolvi trazer por conta disso. Os tópicos abordados são bem estruturados, é bem coeso, ela aborda água de caju em vários fatores, em vários aspectos, bem legal. Então vamos comentar um pouco sobre o objeto. Apesar da água de caju ser letal e muito perigosa, ela tem até sua utilidade ali, né? Com certeza não é mais útil do que a água de amêndoa, mas para pessoas comuns que caem nos backrooms, eu diria que ela vai ser mais útil para caça e defesa pessoal mesmo. Porque a gente também tem que lembrar, e esse é um ponto bem interessante e importante, que nos backrooms, os seus inimigos não são só as entidades. As pessoas também são seus inimigos. Assim como na nossa realidade, na vida real, tem pessoas maliciosas e pessoas perversas, nos backrooms é o que mais vai ter. O pessoal vai achar que os backrooms é uma terra sem lei, não sei o quê, e vão querer se aproveitar disso. Então, entrar em um grupo, fazer amizades, criar alianças nos backrooms é algo que é difícil. Claro que existem pessoas boas também, mas a gente sempre tem que desconfiar. Então a água de caju ela pode ser útil para defesa contra humanos, já que ela não funciona com entidades. Se você usar água de caju em uma entidade, você vai fortalecer ela e vai ficar mais difícil ainda. Para caçar é bem útil, mas eu acho que só para atrair o alvo, né? Mas assim, nos backrooms, a maioria dos níveis tem comida abundante. Vários níveis têm comida abundante. Então você não precisa caçar entidades. A não ser que você esteja em um nível, há muito tempo em um nível que você não consegue achar uma saída, seja difícil de sair e tudo mais. Porque os níveis com comida não são raros, tem vários níveis que oferecem comida segura para consumo. Por isso que eu falei que aquela wiki é realmente canibalismo se eles não são humanos, se passa em um passado dos backrooms. Porque atualmente a gente conhece vários níveis que oferecem comida segura para consumo. Não é difícil você encontrar comida, mas a gente não tem certeza se antigamente era assim. Talvez esses níveis não tivessem sido descobertos ou catalogados, e o único jeito de se alimentar é caçando a entidade mesmo. E isso colabora com a ideia de que aquela wiki é uma wiki dos Delosh, porque eles foram os primeiros humanos a caírem nos backrooms. E se esses níveis com comida fácil não tivessem sido encontrados naquela época quando eles caíram nos backrooms? Então fica complicado, eles teriam que caçar mesmo. Uma ideia que essa wiki trouxe também bem legal é de que existem civilizações, sociedades, cidades nos backrooms.
Não são só facções ou grupinhos isolados em alguns níveis. Existem cidades e nações inteiras formadas em níveis nos backrooms. E a água de caju foi usada diversas vezes em conflitos interhumanos, entre humanos. Então, guerras aconteceram nos backrooms. Olha só que doideira. E ver como os seres humanos venceram os backrooms, né, cara? A minha opinião, a minha visão sobre isso pode ser um pouquinho incomum. Mas eu prefiro, né, eu gosto mais da ideia da história antiga, onde os backrooms estavam sendo explorados, aquele mistério de que como funcionam os níveis, como os backrooms funcionam, o que é os backrooms, do que a ideia atual, que a gente conseguiu formar sociedades, nações e vencemos os backrooms. Parece que os backrooms virou algo banal, sabe? Não falando que a história atual é ruim ou que essa ideia é ruim também. Não, é boa, mas eu prefiro a anterior. Eu acho que faz parte da essência dos backrooms esse mistério da gente não saber direito como as coisas funcionam e ser extremamente perigoso, ser muito difícil de sobreviver, poucas pessoas apenas conseguem, a gente não ter tanta informação assim e tudo mais. Eu acho a dúvida mais interessante que a resposta. Inclusive, há um ano atrás eu postei na comunidade falando que eu ia começar a trazer os níveis antigos pro canal, a partir do Wayback Machine e tudo mais. E isso tá de pé ainda, tá? Eu vou trazer os níveis antigos. Mas eu preciso que o nível 0 seja reescrito, porque é muito importante eu trazer o nível 0 antes de começar a falar dos níveis antigos. Eu já deveria ter feito o nível 0 há muito tempo, mas eu estou esperando ele ser reescrito. Eu não vou parar de falar dos backrooms atuais, até porque eu gosto dos backrooms atuais. Eu não tô falando que os backrooms ficou ruim, continua sendo uma história extremamente legal. Mas eu também acho a história antiga muito legal. E eu não consegui acompanhar, porque quando eu descobri backrooms, já tava no final do hype ali, quase na metade ali de 2022. Então eu peguei ali bem no finalzinho da história antiga. Mesmo assim, eu continuo achando muito legal. Serão vídeos curtos, porque as wikis antigas eram bem curtas. Mas é isso, pessoal. Aguardem aí. E essa é só minha opinião. Se você concorda, discorda, deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você quiser comentar o que você achou do vídeo, comenta aí embaixo. Se você tem alguma sugestão de wiki do que você quer que eu aborde aqui no canal, também deixa aí embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!